Está escrito aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que este. Quem respeita a palavra aqui? Então escuta isso. Ninguém tem maior amor do que este. Você entendeu isso aí? De quem é esse amor? Exatamente. Nem a sua mulher, nem o seu marido, nem seus filhos. Ninguém de nós tem nem igual, quanto mais maior. Não tem nem igual, né? Maior, então, nem pensar. Ninguém tem. Aí eu penso com o meu juízo. Ninguém tem maior amor do que este. Ou seja, é tão grande o amor de Deus por você e por mim, mas tão grande, que não há adversidade, não há barreira, não há problema, e nem todos os demônios do abismo podem nos vencer por causa deste amor, igreja. O mundo luta implacavelmente para impedir que esse conhecimento chegue às pessoas. Parece simples, comum e até banal, né? Mas uma coisa é ouvir, outra coisa é entender e absorver e acreditar nisso. O mundo faz de tudo para não chegar ao conhecimento das pessoas este amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quer dizer, quem tem coragem, quem tem a coragem de dar a vida ou de morrer pelos amigos, é extraordinário esse amor. Só que este de quem eu estou falando morreu por aqueles que nem eram seus amigos. Você sabia disso? Você sempre foi amigo de Deus? Não? Quem é amigo de Jesus hoje? Quem é amigo de Jesus? Você sempre foi amigo dele, igreja? Ah, não? Cruz credo, eu até fiquei preocupado agora. Mas é verdade. É verdade. Nós não éramos amigos dele. Na verdade, nós não o conhecíamos. Quando eu estava aflito, desesperado e pensando besteira, um homem de Deus falou assim, um jovem ainda: você sabia que Jesus te ama? Eu falei: você está falando comigo? É. Um cantor falou isso. Eu falei: Jesus me ama? Mas ele falou que me ama? Eu não sabia. Eu perguntei se falou porque eu não sabia, eu era muito ignorante, eu não sabia que quando alguém dá a vida por outro alguém é porque o ama de verdade. Eu não sabia, não. Na verdade,
O mundo é feito de uma sociedade ignorante. E ostentam diplomas e, enfim, alguns chegam a dizer, eu tenho 4 faculdades. Puxa vida, e nenhuma delas ensinou essa criatura que Jesus a ama. Não, você não vai aprender isso na escola, não. Não vai aprender. Você pode deixar de ser amada por todos ao seu redor, mas este amor é uma marca, igreja, que não sai da nossa vida. O apóstolo Paulo, que foi um perseguidor da obra, como se chamava Saulo, ele falou que até a profecia vai cessar um dia. Tudo vai acabar, mas o amor, ele falava desse amor aí, o amor de Deus. Esses que a gente quer condenar, esses que a gente quer enxotar, esses que a gente quer que desapareçam, é muito difícil explicar isso. O coração de Jesus chega a acelerar, a igreja. Tanto que eles são amados por Deus, mas eles não sabem. Eles servem a Satanás porque eles não sabem o quanto Jesus os ama. Paulo falou assim, o amor jamais... O amor o quê, igreja? Jamais acaba. Ele não está falando de amor carnal, não. Ele está falando do amor de Deus. Você acha que Deus não sabia que iam zombar dele? Você acha que Deus não sabia que iam perseguir a obra dele? Você acha que Deus não sabia que iriam fechar as igrejas dele? Você acha que Deus não sabia que iriam prender os profetas dele? Você acha que Deus não sabia que iriam fazer com Jesus o que fizeram? Claro que sabia. Um dia alguém bateu no peito e falou, você não vai me responder? Um governador. Eu posso mandar soltar você, ou te prender, ou te matar. Jesus falou, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Traduzindo, você é um ignorante, você não sabe que só é governador porque meu pai te fez governador. O amor de Deus jamais acaba, igreja. Jamais acaba. Jamais. E ele disse que ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a vida pelos seus. De quem que ele estava falando? Não. E nós, você era amigo dele? Você era amigo da onça. Você era amigo dele? Esse é alguém que daria a vida pelos amigos. Ele também não estava falando dele não, igreja. Porque ele deu a vida pelos inimigos. Muito mais do que morrer pelo amigo, é morrer pelo inimigo. E os inimigos estavam lá no pé da cruz. E ele poderia falar, pai, passei por tudo isso, agora manda fogo, como fez o Elias. Manda fogo e consuma esses daí. Mas ele olhou para eles e falou, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor, não é? Se alguém caminhar na força deste amor, vai muito longe, não vai?
Se alguém viver na força desse amor, vai viver bem, não vai? Vai. Vai vencer. Por isso que eles sugerem nessas encenações essas coisas. Porque o amor de Deus é muito grande, igreja. Se não fosse, já teria consumido, acabado com esse mundo. Esse mundo perdido, nojento, já teria acabado. Onde o certo é errado e o errado é o certo. É isso. Então, continuando, ele diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quer dizer, não há regras, né? Como as igrejas impõem e atrasam a fé das pessoas, atrapalham, inventam. Igreja adora inventar, inventa daqui, inventa dali, inventa colar. E Jesus diz assim: se você fizer o que eu mando, você é meu amigo. Uma pessoa que é amiga de Deus, ela é muito forte na oração. Desse negócio de apóstolo, bispo, pastor. Quem é amigo de Deus, Deus não tira os olhos dessa pessoa. Igreja, uma vez teve uma seca, igreja, no mundo. Uma seca muito grande. 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses sem chover. É grande a seca, é? Você acha que alguma planta resiste? E os homens? Foi só morrendo gente. Aí o profeta estava lá, esperando Deus falar alguma coisa. Deus falou para ele assim: ô Elias, vai a Sarepta. Sarepta era muito longe. Tinha um monte de gente aflita em Israel, em outras cidades vizinhas, em Samaria, enfim, em vários lugares ali. E ele falou: vai a Sarepta. Fica lá para o lado do Líbano, lá no final. E demora-te ali. Igreja, Elias era infinitamente maior do que eu. E do que qualquer um, qualquer profeta, qualquer pastor. E Deus falou: você vai para lá e demora lá. Lá não tinha um povo para ele pregar. Não, só tinha essa viúva. O resto já tinha morrido, ela e o filhinho. E Deus olhou assim, lá de cima, igreja, e viu gente para todo lado aflita. Mas ele falou: o profeta, o Elias, era o maior profeta daquela época, e até hoje, poucos profetas chegaram perto dele. Eu não sou digno nem de falar no nome dele, igreja, do Elias. E Deus olhou lá de cima e falou: vai a Sarepta e demora lá, porque uma viúva vai te dar comida. Mas ela não tinha comida. Mas ela amava a Deus, ela era amiga de Deus, ela gostava de Deus. Quando alguém gosta de Deus, não é daquilo que ele dá, não é da casa que ele dá, não é da cura que ele dá, não é do emprego que ele dá, hein?
Não é da conta que ele ajuda você a pagar, não. Gostar dele. Gostar dele. Você chegar e virar a panela, não ter nada e você declarar: eu te amo, Senhor. Quando alguém gosta de Deus, igreja, ou ele manda o profeta, ou ele vai até você. E a mulher estava lá com o filhinho dela. Adivinha o que ela estava esperando, a igreja? A morte. A mamãe olhava para o filhinho assim, perdendo a massa do corpo, definhando, igreja, sem poder dar nada, e falava: filhinho, sua mamãe só tem um punhadinho de farinha aqui, nós vamos comer ele, depois a gente morre. De repente ela levanta a cabeça, catando uns gravetinhos para fazer uma massinha, um grudezinho, com aquele pouquinho de farinha. Aí aparece um profeta lá no meio da poeira e falou: eu quero água. Ela olhou, ela pensava que já tinha morrido todo mundo. Mas tem uma coisa que me intriga, sabe, igreja? A fala dela. Quando ela foi pegar água, o profeta falou: eu quero um pão também na sua mão aí, traz um bocado para mim. Aí ela falou assim: tão certo o quê? Tem gente que só sabe que Deus vive porque Deus deu uma casa própria, gigante, e a pessoa não tinha condição. Tem gente que só sabe que ele vive porque ele curou o leproso, porque ele ressuscitou o morto, porque ele curou o paralítico, o cego. Tem gente que só sabe que ele vive porque a gente fica martelando dia e noite na sua cabeça. Mas aquela mulher estava isolada, igreja, no meio do deserto, no fim do deserto. E ela afirmou: é certo que o seu Deus vive. Olha lá. Como é que ela sabia, igreja? Quem é de Deus não precisa receber isso, aquilo para saber que Deus vive. Não. Quem é de Deus sente o amor de Deus na sua vida. Não é preciso apalpar isso ou aquilo para saber que Deus vive, igreja. Não. Quando eu respiro fundo, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que Ele vive. Você sabe. Não tem como não saber. Eu não tenho vida própria. Eu só respiro porque Ele vive, igreja. Eu só ando porque Ele vive. Eu durmo porque Ele vive. Eu acordo porque Ele vive. Mas, e se eu estivesse lá naquele deserto e olhasse para minhas filhinhas, sem ter nada que dar para elas comerem, e elas chorando? Será que eu ia falar a mesma coisa? Não sei. Mas a força de uma pessoa está nisso aí. Aquela mulher era muito forte, igreja. Jesus fez menção. Jesus veio milhares de anos depois de Elias na terra. Só que ele já existia antes dele lá com o pai. E Jesus falou assim que tinha muitas viúvas em Israel. Olha lá. Onde está isso aí?
Lucas 4, 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Por que será que tinha um monte de viúva passando fome e Elias, o profeta, foi enviado àquela viúva? É só você ver nas palavras dela. Ela disse para ele acreditar que ela não tinha comida em casa. Ela falou, tão certo como vive... Não é como vive teu Deus. O Senhor teu Deus. Tão certo como vive, o quê? O Senhor teu Deus. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, ela disse. Isso aí é tudo, igreja. Quando ela falou isso aí, o coração de Deus lá em cima se encheu de compaixão. Quem era maior? Espiritualmente falando, teoricamente falando, quem era maior, Elias ou aquela mulher? Elias. Mas Deus falou, vai lá porque ela é quem vai te sustentar. Sabe o que ele quer dizer? Traduzindo, ele olhou para Elias, o profeta, e falou, Elias, eu olhando daqui de cima, eu achei uma mulher que é muito forte. E você está numa pindaíba aí. E a culpa era dele, porque foi ele que falou que não ia chover, não foi? Foi ou não foi? Elias não tinha um prato de lentilha, igreja, para comer. E ele falou, vai lá, porque essa mulher, eu já dei uma ordem no coração dela, ela vai te sustentar. Aí o profeta, desesperado, andando pelo deserto, doido para chegar lá. E quando ele lá chega, encontra essa mulher. Ela não sabia a força que tinha. Uma pessoa que gosta de Deus, que ama a Deus. Não tem nada a ver com religioso, não. Tem um monte de religioso aí que é perturbado. Você me perdoa falar isso. Uma pessoa que ama a Deus, ela não sabe a força que ela tem. Tem que ter até cuidado com o que você vai falar. Até cuidado. Tem que ter cuidado, igreja. Tem que ter cuidado. Uma vez o sujeito apontou uma arma na minha cabeça, lá em Santo Amaro. E falou, cala a boca, eu vou te matar. Entrou na reunião assim, era de outra denominação, entrou na reunião. Engatilhou um revólver, apontou e falou, eu vou atirar na sua cabeça. Eu falei, não vai sair bala. Falei para ele. Eu falei assim, depois eu falei, rapaz, o que eu falei? Ele falou, o quê? Eu falei, não vai sair bala. E ele puxou 3 vezes. Ele puxou uma... Aí eu vi que não saiu, eu grudei o revólver e tomei dele. Segurei logo no tambor. Esses dias eu vi tem um obreiro que estava perto de mim. Na época era obreiro. Acho que ele trabalha na informática. Ele estava lá em Santa Maria esses dias. Hein? Então, mas aí o sujeito não entendeu nada. O matador não entendeu nada. Aí eu fiquei parado assim, eu falei, mas não é que o senhor me ama mesmo? Só que isso aí não foi a única vez, você deve saber disso aí, né? Mas um policial, um cabo da polícia, que era meu amigo, falou, você está doido? Eu falei, eu não sei.
Eu falei, ô, cara, sabe que eu descobri que quem ama alguém que não vê é doido mesmo. Mas eu amo. É. Então, aliás, tem um bispo aqui que estava lá. Né? Aquele bispo careca ali, ó. Só que ele não era, ninguém de nós era menino, né? Você estava no Rio Bonito, né? E ele vinha do Rio Bonito para dormir lá, né? Que era a sede ali na região. Todo dia ele chegava, tinha uma história. Essa arma, eu falei assim, eu tomei, tem que chamar a polícia para levar. Mas tomou, eu falei, o cara tentou aí, o negócio não saiu. Então, as pessoas precisam conhecer a força do amor de Deus. Infelizmente, você sabe por que Satanás escandaliza a igreja, a obra, e trabalha contra, e mobiliza, e faz o que faz? Porque quem descobre a força do amor de Deus, aí pronto. Ninguém segura, igreja. Ninguém segura. Ninguém segura. Elias falou para aquela mulher assim, ó, Deus falou que se você fizer esse bolo pequeno para mim aí, esse grudezinho, quem é cozinheiro sabe que farinha e água não dá para fazer muita coisa, dá? Dá para fazer milagre só com farinha e água? Quando eu soltava papagaio, você conhece papagaio? Pipa. Eu fazia grude, pegava um pouquinho de farinha que tinha. Minha mãe quebrava aquelas taquaras do papagaio nas minhas costas. Porque já tinha pouca farinha, eu catava aquilo lá para fazer o grude, entendeu? Para empinar a pipa, igreja. Subia lá no morro, aí a danada ia lá para 2.000 pés, 3.000 pés e ia embora. Até sumir. Mas era grude, farinha, só dá para fazer isso. Mas aquela mulher só tinha aquilo. Mas ela fez para o homem de Deus. Por quê? Porque eu não sei quem falou isso para ela, mas ela tinha certeza que ali estava um homem de Deus. E ela não tinha visto nada assim de anormal, né? De grandioso, não. Você já viu muita coisa grandiosa, não já? Da parte de Deus, sim ou não? Quem já viu? Eu acho que tem coisa que você já viu aqui que você nunca imaginava que fosse acontecer na sua frente. É verdade? Igreja, eu já vi cada coisa. Eu já vi cada coisa. Você vai falar, mas o senhor é o pastor, é o apóstolo? Não, igreja. Eu já vi coisa que até apóstolo duvida, igreja. Igreja, eu já vi coisa que teve colega meu, amigo meu, apóstolo, que falou, Valdemiro, o que é aquilo? Hein, igreja? O sujeito estava aqui, quando era redondo o altar, o sujeito estava aqui. Depois ele me ligou e falou, Valdemiro, o que é isso, rapaz? Eu estava aí, eu nunca vi isso não, rapaz. Eu lia na Bíblia, quer dizer que o negócio é verdade mesmo, rapaz. Eu falei, rapaz, apóstolo, o negócio a coisa é verdadeira. E tem coisa que a gente viu que aquela mulher viúva não viu. Aquela mulher só tinha uma coisa na lembrança dela. O filhinho morrendo na frente dela de fome, e ela também. Ela falou, eu vou fazer, e aí meu filho, vamos comer, vamos morrer, não falou? Elias falou, não temas. Nunca mais vai acabar sua comida. Batata. Você acha que Elias foi fazer o que lá? Elias, ele foi enviado por Deus a ela. Na verdade, Deus estava visitando ela, igreja. Igreja,
por conta deste amor, Deus já nos visitou muitas vezes. Espera aí. Já teve algumas vezes que percebemos, mas outras nós não percebemos. Não. Até esses que escarnecem a igreja, Deus já os visitou, você sabia? Eu tenho certeza. Conhecendo a Deus do jeito que eu conheço, eu sei que eles já foram visitados. Esses que zombam, esses que perseguem. E o problema é exatamente esse, a falta de sensibilidade, a falta de visão. Se as pessoas soubessem e reconhecessem, não tem nada que magoe mais a Deus do que não reconhecer a oportunidade. Você sabia disso? Uma dessas vezes aí ele chegou lá em Jerusalém, igreja, e ele viu o povo incrédulo. Ele falou: Jerusalém, se conheceras por ti mesmo, né? Ainda hoje o que é devido à paz, mas esse está agora oculto aos seus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, quer dizer, o seu povo, os seus habitantes, não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o quê? Da tua visitação. Igreja, por favor, igreja, presta atenção. Quem sabia que Jerusalém virou um montão de ruínas? Quem sabia? Quem sabia? Nenhuma cidade foi reconstruída tantas vezes como Jerusalém. E hoje ela está de pé por causa deste amor. Eu realizei um sonho, igreja. Eu preguei no monte da crucificação do Calvário lá. Eu falei para os judeus que estavam lá e para todos. Falei: o Jesus que vocês rejeitam é quem sustenta o vosso país. Você sabia que o dinheiro, o recurso do turismo religioso em Israel é quem sustenta? Quem sabia? E a tecnologia que Deus deu a eles, porque o homem não sabe nada, igreja. Você sabia que até lá naquela tragédia de Minas foram solicitados, ou foi solicitada a tecnologia de Israel para achar o pessoal lá? Quem sabia? Deus dá isso a eles. Você sabia que é quase impossível você ver um judeu pobre em qualquer parte do mundo? Quem sabia? Quem sabia? Em qualquer canto que você acha um judeu, ele é patrão. Quem sabia? Então, igreja, eu disse a eles: o Jesus a quem vocês rejeitam, com o nome dele sustenta vocês. Então, uma das vezes que eu fui lá com muitos membros, pastores e obreiros, alguém chegou: o ministro do turismo quer te receber. Eu falei: diga ao ministro que eu estou aqui por causa de um judeu muito especial. O ministro falou: não, é Jesus. Igreja, Jesus disse assim, continua lá, por favor. Se fazeis o que eu vos mando,
Sereis o que então? Meus amigos. Já não vos chamo amigo. Perdão, já não vos chamo servos. Já não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha o versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você viu a força disso aí? Aí você vê assim, ó. Aí o pastor ia saindo com o moço ali. É claro que hoje ainda não entende esse moço. Ele tem problemas, ele não entende. Mas não importa a maneira que você vem aqui. Porque nessa palavra que você ouviu, não fostes vós que me escolhestes. Ele quer dizer o seguinte: você não tem mérito nessa oração que você hoje faz, sabe fazer. Você não tem mérito nesta fé que você hoje tem, nesse conhecimento, nessa crença, nesse modo de vida, porque foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Você acha que algum drogado ou alcoólatra, ou traficante, ou ignorante da fé, vai ter iniciativa para decidir, a partir de hoje eu mudo de vida? Você acha que ele vai ter? Deus chamou, é claro que ele tem que aceitar. Como agora, Deus está chamando milhões deles. Milhões. Então, imagina se eu e você, na nossa ignorância, a gente ia ter visão para começar uma oração, um louvor, hein? Você estava lá perdido na pinga, aí começou: meu herói, mesmo você, mano, sabe você? Meu herói, mesmo se, você está contra mim. Aí olhou para o dono do bar: mesmo se ele virar, põe mais um aí. Conversa fiada, rapaz. Qualquer um de nós aqui, ou todos nós aqui. Você pode não ser assim um professor de teologia, ou de nada. Você pode não ostentar diploma, você pode não ter, você pode não ser nenhum modelo, né? Você pode se olhar no espelho e falar assim: rapaz, onde é que está a minha beleza? Roubaram, né? Não tem uma propaganda assim? Mas você é muito amado. Muito amado. Muito amado. E algum dia, em algum lugar, Deus te chamou. Quando Jesus chamou o Filipe, aí ele correu lá e falou para o Natanael, estava sentado lá debaixo da árvore, falou: Natanael era o colega dele, né? Ele falou: Natanael, eu achei aquele lá de quem os profetas escreveram lá na lei, Moisés, todo mundo. Aí o Natanael falou: peraí, mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí o Filipe falou o quê? Vem e vê. Já estava convencido mesmo que era Jesus, né? Aí Jesus viu Natanael aproximar-se
e disse a seu respeito. Jesus já tinha estado com ele já? Não, claro que não. Quer dizer, Jesus já, mas ele não. Às vezes você olha para o seu marido, a sua esposa, ou seu filho, ou um parente, ou alguém que está lá, eu nunca vou na igreja, eu nunca vou nessa igreja, que não sei o quê, tadinho, ele nem sabe o que fala. Quando o amor de Deus o tocar, a igreja, ele vai se derreter. Você já viu como é que os valentões seis chegam aqui? Apóstolo, apóstolo, eu era traficante, eu era bandido, eu era assassino, eu era não sei o que. Eu falo, o quê? Apóstolo, me dá um abraço. Olha, rapaz, o gatinho, ó. O cara era um leão, rapaz. Olha o gatinho, ó. Virou um gatinho, miau. Ó. Quando o Natanael chegou, Jesus falou, esse homem aí não peca premeditadamente, ele não há dolo nele. Ora, Natanael, peraí, mas de onde o senhor me conhece? Ele falou, quando você estava lá debaixo da árvore, antes do Filipe te chamar, eu te vi. Falou ou não falou? Jesus passou lá? Não, claro que não. Claro que não. Mas ele já tinha visto Natanael lá. Natanael não estava lá curtindo, ele não estava apanhando manga, ele estava debaixo da figueira, não é isso? Você acha que ele estava lá se divertindo, né? Não estava nada. Ele se isolou da sociedade por alguma razão. Quando alguém se isola assim, vai lá, fica sentado no meio do mato e tem alguma coisa errada. Está aflito, vazio. Mas Jesus falou, eu te vi. Talvez você esteja com um coraçãozinho pequenininho, bem pequenininho. Como é que faz mesmo o coração? Como é que é? Isso é fígado que você fez aí, meu filho. Ah, meu Deus, o outro. Faz o coração aí. Isso aí é o seu coração? Isso é bucho, rapaz. Você não viu que o bucho é oval assim? Faz o coração de verdade. Não, esquece. Ah, ela, aquele está mais ou menos. De onde é aquele ali? O seu? O seu é rim. O rim também é? Eu conheço, rapaz. Ó. O seu não dá para fazer, às vezes, talvez, né? Talvez você não consiga fazer o seu, não. Tá pequenininho, ele tá apanhando de tanta luta, tanta dor, tanta decepção, tanta humilhação, tanta aflição, tanto peso. Seu coraçãozinho está miudinho, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Minha oração não funciona. Jesus está falando hoje, eu te vi. É isso que ele está falando. Você acha que tem algum Natanael aqui? Talvez até tenha, né? Seu nome é Natanael? Olha que bom, rapaz. Hã? Oi, que sorte, hein? Mas Jesus viu o Valdemiro, Jesus viu a Maria, Jesus viu o Severino, Jesus viu o José que levou uma machadada, não, uma facãozada, né? Na cabeça. Tinha gente desesperada para me salvar no dia, e Jesus já tinha botado o olho e falou, não, você não vai não. Igreja, eu comecei a perder assim, um pouco as forças, né? Aí a bispa me balançava, você não dorme não. Aí eu falei, que susto, achei que era outro do outro lado, entendeu? Acorda! Ela falou. Falei, meu Deus, mas eu não estou dormindo não. Eu só estou zonzo. Aí Jesus falou, eu te vi.
Igreja, eu estava no meio do mar, no Oceano Índico. Quem já ouviu essa história? Quem sabia? Eu estava lá no meio do mar. Eu estava lá no meio do mar e eu falei, meu Deus, agora já era. Eu falei, meu Deus, eu achava que eu era tão valentão. Eu vi um tubarão, eu virava um lambari. Você conhece lambari? Piabinha, você conhece piabinha? Aquela piabinha? Conhece? Você conhece um peixinho, eu esqueci o nome dele, ele é barrigudinho, menor que o lambari. Esqueci o nome dele, um peixinho pequenininho. Hã? Guaru? É isso mesmo, guaru. Rapaz, você conhece, hein, cara? Guaru. Quando não tem lambari, até aquele lá a gente frita, né? Mas tem que faltar lambari, porque aquele bicho é meio amargo, hein? Igreja, quando eu via tubarão, eu virava um guaruzinho. Falava, meu Deus, que negócio monstruoso é esse? Mas Jesus falou, eu te vi. Quando Jesus vê mesmo, quando ele bate os olhos, e ele falou bem de Natanael. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você não depende de Valdemiro, de quem quer que seja. Se você amar a Deus acima de tudo, igreja, você vai ter uma força na sua vida que as pessoas, o mundo vai se assustar com o que vai ver. É isso. Isso é para nós, pastores, obreiros, para todos nós. Então Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes. Não. Você pode pensar assim, mas eu era muito ruim. Eu era o cão chupando manga. Eu não era flor que se cheire. Oi, qual é o problema? Ele te viu. Ele te escolheu. Não foi nenhum concurso de beleza que ele te viu, não, tá? Ele te viu lá, jururu, abatido, preocupado. E está vendo hoje. Está vendo o coraçãozinho pequenininho. Mas ele está dizendo, deixa comigo, você vai ver. Sabe, igreja, eu tenho uma certeza tão grande do amor de Deus por nós. Mas tão grande. Quem sabia que a minha vida é feita de desafios? Eu já era para ter morrido, ó. Igreja, não tem ideia de pessoas que se achavam poderosas, que juraram que iam acabar com a minha vida, com o meu ministério. Acabou, igreja? Então, grava isso no seu coraçãozinho. Se você tiver que decepcionar alguém, Deus nunca pode ser decepcionado por você. Se você tiver que escolher, escolha Ele. Servir, sirva a Ele. Amar, ame a Ele. Amém? E quando você olhar assim e falar, meu Deus, como é que eu estou forte? Aí você dana a orar por mim. Que a sua oração vai abrir os céus. É isso. Você viu o que ele falou?